Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente. E como é que a gente faz isso? Trazendo um especialista por episódio. Sejamos produtivos, façamos mais com menos. O papo hoje, como você bem observa, é sobre gestão, mais especificamente sobre produtividade. A sociedade gestionária em que hoje vivemos, onde o social e o político se submetem sem discussão ao econômico, ou seja, o homo economicus, é a sociedade idealizada pelo capitalismo. Nela, as considerações financeiras se sobrepõem às considerações de ordem humana e social. Entre o capital e o trabalho, o management se impõe cada dia mais como a principal tecnologia de poder do presente. E cotidianos robotizados de milhões de assalariados se submetem passivamente aos métodos administrados por departamentos de recursos humanos cada vez mais competentes. Cada minuto numa jornada de trabalho deve ser produtivo. Cada motivo de distração deve ser banido em nome da competitividade e da performance. O que ainda restar de humano no mundo do trabalho deve desaparecer, sujeitando-se à lógica do lucro. Para falar sobre produtividade, performance e gestão, convidamos Lu Bazante. Ela é administradora de empresas, engenheira de produção e de segurança, especialista em gestão, qualidade e produtividade, especialista em qualidade e segurança de alimentos, especialista em relações internacionais, professora universitária, coach, palestrante e consultora. Lu, seja bem-vinda ao nosso podcast, gratidão por sua participação. Fala pra gente o que te levou por tantos caminhos profissionais, pela gestão, pela engenharia de produção, pelo chão de fábrica, pelo desenvolvimento de pessoas. Prazer estar aqui com vocês hoje. Aliás, hoje eu estou engenheira, administradora, professora, mentora e coach. E eu falo que eu estou porque o que eu sou é a minha essência. Então eu posso estar amanhã compradora e depois de amanhã posso estar trabalhando com TI, por exemplo. Esse entendimento traz uma leveza, sabe? Eu não preciso nascer e morrer fazendo a mesma coisa. Então foi essa percepção sobre a minha carreira e todas as possibilidades que me levou a tantos caminhos tão diversos. E isso também me faz abrir o meu olhar para soluções bem diferentes do que aquelas que eu teria se só visse ou aprendesse as mesmas coisas. Lu, muito massa a tua fala e aproveitando tanta experiência acumulada por mais de 20 anos de carreira na área de gestão, na área de qualidade, o que é que viria a ser essa tal produtividade, tema da nossa conversa de hoje? O que é que nos torna produtivos? Na indústria, nós aprendemos que a produtividade, de forma resumida, é fazer mais com menos recursos. Esse conceito nasceu junto com as fases da Revolução Industrial, mas a própria indústria foi percebendo que existiam outros elementos que precisavam ser considerados e que formavam esse conceito. Por exemplo, não adiantava produzir muito e ter um número alto de acidentes, nem adiantava romper recordes de produção e gerar produtos sem qualidade. E aí eu trago esse mesmo entendimento evoluído para o conceito de produtividade individual. Eu preciso ser produtiva para fazer as minhas prioridades e ser uma pessoa realizada, com uma vida equilibrada. Não é ser produtiva por ser produtiva só isso, ou fazer mais com menos tempo só por fazer mais com menos. Tem que ter um objetivo, precisa ter um sentido, um propósito. E fazendo tantas coisas no meu dia, esse tema foi algo que eu precisei me aprofundar muito. Lu, um termo escancarado a muitos pulmões no mundo corporativo atual é a alta performance. O que é ter performance elevada? Onde a produtividade e a alta performance se tocam? Bom, é possível dizer que a alta performance, de forma simplificada, é atingir os resultados esperados e ou superar. Se você é uma pessoa improdutiva, ou seja, se não consegue fazer as tarefas às quais se propôs, você não vai performar bem. E é aí que os dois conceitos se relacionam. Produtividade contribui extremamente para a alta performance. Não dá para dissociar do ponto de vista econômico a produtividade do capitalismo. E aí a gestão procura sempre as melhores técnicas
para aumentar a produtividade da jornada de trabalho em favor de mais lucro. E aí a gente tem a metodologia Kaizen, o Lean Manufacturing e mais recentemente metodologias ágeis, né? Scrum e correlatos. Na tua ótica, Lu, até onde essas metodologias resolvem gargalos organizacionais de fato? Você pode até prender um prego na parede com a mão, mas vai ser muito mais sofrido e demorado. Quando você usa um martelo, simplifica a atividade e potencializa os resultados. Essas metodologias ou ferramentas que você mencionou funcionam como esse martelo. Facilitam a execução das rotinas, promovem o domínio dos processos e aí, com esse domínio, a gente passa assim a enxergar os gargalos. Também contribuem para a geração de soluções para os problemas cotidianos e para a melhoria de condições que já conhecemos, inclusive até gerando soluções que nem ainda conhecemos. Então, a gente percebe que existem vários tipos de métodos e ferramentas que vêm evoluindo com o tempo, e as organizações podem adotar aquele que melhor se aplica ao tipo de problema a ser resolvido. Eu particularmente estudo e aplico vários métodos porque acho que não tem aquele método melhor que todos, salvador da pátria. Existe o que tem mais fit com o que a cultura organizacional aceita e melhor se adapta, considerando também o tipo do problema. A empresa pode resolver problemas sem eles? Pode, mas vai ser igual a comparação com o martelo. Vai ser mais demorado e mais doloroso. E quando a gente fala de tecnologia, Lu, ela vem para melhorar a produtividade nas e das organizações? Até que ponto a tecnologia é aliada das pessoas nos espaços laborais? Quando a gente fala sobre tecnologia, antes a gente está falando sobre pessoas que tomaram decisões sobre quais tecnologias adotar. Então, se bem escolhidas, essas tecnologias para cada negócio, elas irão promover alta performance, incluindo neste conceito questões como qualidade, saúde do colaborador, questões ambientais, por exemplo. Então, a tecnologia, se bem escolhida, contribui sim para a produtividade. Mas fica um receio das pessoas sobre perderem os seus postos de trabalho para a tecnologia. E eu faço um resgate das fases da Revolução Industrial para dar suporte ao fato de que a evolução tecnológica é irreversível. Então, o que podemos e devemos fazer e usar é o que as máquinas ainda não têm, como emoções e criatividade. Vamos investir em nós mesmos, em nos conhecer e em potencializar aqueles fatores que nos diferenciam num processo natural de adaptação e evolução. Lu, e falando de futuro, como é que você imagina as organizações levando em consideração tecnologia pujante, menos barreiras geográficas, instituições mais competitivas? O que significará ser produtivo nesse mundo caótico, tão complexo? Será mesmo que iremos trabalhar 4 horas por dia e no restante do tempo praticar o ócio criativo? E pergunta bem complexa. Na verdade, é uma pergunta partida em várias respostas. Que se eu fosse resumir numa resposta curta, seria quebra de paradigmas. Ao mesmo tempo que a gente fala que a evolução é irreversível, a gente também sofre para se adaptar às mudanças. O nosso cérebro é inteligente. Ele quer nos poupar de gastar energia desde que o mundo é mundo. Então essas mudanças trazem desconforto, mas eu imagino que a melhor solução para as organizações é investir em soluções tecnológicas que não só promovam mais agilidade, mas também facilitem a tomada de decisão. E isso com um olhar para dentro da empresa e também para fora, para as necessidades do mercado. E igualmente investindo muito em pessoas, em estimular que os seus diferenciais promovam um diferencial para a organização. Já estamos vivendo esse mundo de aproximação e barreiras cada vez menores entre os países, entre as empresas. Mas ao mesmo tempo, estamos vivendo uma velocidade de mudanças muito acelerada. E isso demanda que as organizações e os indivíduos invistam não apenas em hard skills, mas também em soft skills. E aí teremos pessoas usando melhor as suas potencialidades e organizações se adaptando a esta velocidade das mudanças. E aí eu ressalto muito que as muitas verdades e crenças precisarão ser revistas, como por exemplo a diferença entre emprego e trabalho, como entender que ser ocupado não é ser produtivo, e aí
Por que então obrigar uma pessoa a trabalhar X horas se essa pessoa consegue entregar a sua meta do dia em menos tempo? O ser produtivo precisa englobar mais de uma área das vidas das pessoas, para que haja equilíbrio nesse mundo caótico, como você mencionou, andando lado a lado com os resultados. E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. Hoje conversamos com Lu Bazante, administradora, engenheira de produção, professora, coach e especialista em qualidade. E Lu, muito obrigado por sua fala neste espaço, uma voz poderosa, abordando uma temática tão relevante. Olha, eu que agradeço esse convite. É sempre importante falar sobre temas que podem melhorar os nossos resultados, que podem fazer diferença em nossas vidas. E deixo o convite para quem quiser entrar em contato comigo e saber mais sobre esse tema, para me procurar no Instagram, Lu Bazante na Gestão, ou no canal do YouTube com o mesmo nome. Um abraço a todos! E lembro a vocês que nos escutam de nos seguirem nas plataformas agregadoras de podcast. Estamos no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcasts e na plataforma da Anchor. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios. Afinal, o conhecimento precisa ser propagado. Grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio.